Boa noite, pessoal. Vamos iniciar nossa aula, são exatamente 19h10. Quem for chegando, a gente vai colocando para dentro. Tá? Eu vou pedir a vocês que me informem se estão conseguindo ver, certo? Ver os slides. Confirmem para mim se estão conseguindo ver o slide. Não consigo não. Não consegue ver o slide? Calma, tá carregando, acho que é a minha internet. Ah, tá bom. Vou aguardar só um pouquinho para todos. Parece que qualquer chuvinha que dá, né? A internet fica terrível. E agora, conseguem ver o slide? Posso continuar? Apareceu. Aqui está em ordem. Beleza, vamos para frente, né? Não sei se vocês lembram, mas eu falei que essa aula a gente ia tentar, a gente ia, não, a gente dividiu em duas partes, tá bom? Porque não ia dar tempo de dar ela, ministrar ela por completo. Tá? Então nós temos aqui a parte 2, certo? Então só para revisar um pouquinho, só para nós entendermos um pouco mais, tá? do que nós falamos na semana passada. A primeira pergunta é, tá? Então vamos ver se vocês fixaram bem, se vocês entenderam bem. A primeira pergunta é, o que é, né, aviso prévio, pessoal? E aí, senhores e senhoras, senhoras e senhores, o que é um aviso prévio? É um aviso, né, com antecedência da vontade de dissolver um contrato de trabalho. Certo. E para que serve isso, né? Para não fazer conta, que não vai receber mais. Não é brincadeira. Vamos ver aqui, olha, vamos lá, só para a gente sentir, né? O aviso prévio, como foi falado aí, tá certo? É um aviso, né, de ambas as partes, tá bom? De que não vai mais continuar, né, a trabalhar na empresa. Tá? Então, de acordo aqui, a própria nomenclatura, né, do Instituto, o aviso prévio, já nos diz muita coisa. Né? Ele revela a necessidade de avisar, comunicar, dar ciência, né, a alguém previamente, antecipadamente, né, com antecedência, da vontade de dissolver, como foi falado aqui, né, um contrato de trabalho. Então, isso aí realmente é o aviso prévio, né? E aí, para que serve o aviso prévio, né? Nós falamos aqui, e serve para quê? Tá certo? Qual o intuito de ter esse aviso prévio? Estou aguardando vocês. Olha, só para lembrar vocês que nessa disciplina, essas provas que vocês vão fazer a segunda, não sou eu mais que faço, certo? Vocês vão fazer elas online, né, já são da faculdade, por parte da faculdade. Tá? Então, provavelmente, não sei nem se vai dar tempo de fazer nenhuma revisão, certo? Focado numa prova. Então, se fizer a revisão, tem que fazer revisão em tudo, porque normalmente a prova ela vai contemplar todo o conteúdo, né? Desde o início até agora, ou até as últimas aulas. A tendência é essa, tá? É bom saber os assuntos, por isso que eu estou fazendo essa revisãozinha aqui, já para começar a entender algumas questões. Então, vamos lá. Para que serve o aviso prévio, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Estão online? Como é que está esse negócio aqui? Aviso prévio, professor, serve para
para avisar, explicar, né, o colaborador, né, que ele está sendo desligado. Certo. Isso é o que quer dizer aviso prévio, né? Mas assim, mas qual o intuito? Pode falar, vai falar isso. Para que exista uma programação da pessoa junto com a família, junto com a sua estrutura de vida, sobre ser afastado e ter a possibilidade de se estruturar. De repente, até já programar um futuro emprego, ou saber que a renda familiar vai diminuir. Também de ambas as partes, né? A gente está olhando assim, só o empregado, mas para o empregador também, se eu chegar e disser para o empregador, olha, eu quero ser demitido, eu quero ser desligado, aliás, estou me demitindo, né? E nesse momento, ambas as partes têm o direito de ter um prazo, né? Esse aviso prévio, antes de realmente sair, certo? Então, em poucas palavras, como vocês já falaram aí, a finalidade do aviso é impedir que as partes, né, os dois, sejam pegas de surpresa, né? Não deixa de ser uma surpresa. Se eu chegar para o meu empregador e disser, olha, não vou mais trabalhar na sua empresa, tá bom? É uma surpresa para ele. Como, ao contrário, também, normalmente se torna uma surpresa em alguns casos, assim, olha, você está sendo desligado. Como eu já passei por situações onde eu já imaginava, e outras onde foi uma surpresa assim de lascar o cano, né? De você ficar assim, por quê? Sabe? Sem justificativa, sem explicação, sem nada. Mas é uma surpresa. E sem aviso prévio, tá? Sem esse período, né? Foi pago, foi indenizado e tchau, tchau e benção, cai fora. Tá bom? Então, houve uma ruptura aqui brusca, né? Mas foi indenizado, né? Essa ruptura brusca, tá? De um contrato de trabalho indeterminado, certo? Não é tão fácil, né, para muitos casos, por isso que é esta finalidade de previamente avisar que a pessoa vai ser desligada, é para ter um cordão umbilical, né, cortado nesse momento, né, para aqueles que realmente estão trabalhando, que estão querendo ficar na empresa, desse tipo. Esse período agora nós tivemos várias situações de avisos prévios, né, e outros nem tanto, foram indenizados e saíram. Então, de novo, quais são os prazos mínimos e máximos do aviso, pessoal? A gente tinha visto mínimo. Pode falar. Pode falar, Zé. Eu falo o mínimo, 30 dias. Tá, Graça. Quem foi o outro que ia falar agora? Um acréscimo de 3 dias por ano, né? Trabalhado. E no Chegando máximo ao até 90. Exatamente, turma. Então, você tem um prazo aqui mínimo, né? Vamos passar aqui para o mínimo, né? De 30 dias, certo? E o máximo, né? Ele vai até 90 dias, ok? E aí, como o Zilô falou, né? Esse máximo vai por causa do acréscimo, né? De 3 dias por ano trabalhado, não é isso, Zilô? É sim. Pronto. Vou apagar aqui porque deve vir mais perguntas abaixo. Só para a gente revisar um pouquinho o que nós falamos para dar continuidade. Em quais modalidades de dissolução do contrato o aviso prévio será devido? Emissão indireta. Isso. Indireta. Justa causa. Ó, será devido, tá certo? Opa, vamos ver aqui. Ele vai ser devido, não indevido. Devido, a né? causa ele não perde, não, professor, esse aviso prévio. Foi eu que entendi indevido. Eu entendi indevido em vez de devido. Indevido, não foi, Ziluto? Entendeu? Indeferido, eu entendi o contrário. Pronto. Ao contrário, né?
Tá? Se for justa causa, tá bom? Esse aviso prévio não existe, né? Tá bom? Porque ele está sendo por justa causa. Exato. Não tem porquê. Então, será sem justa causa, tá bom? Também será por parte, né, do empregado quando ele solicita a demissão. Então ele tem que realmente dar esse prazo, né, da dissolução desse aviso prévio. Tem que haver essa situação, certo? Alguma Mas dúvida até também agora? é opcional, né, para a empresa. No caso, pode ser indenizado em vez da pessoa ter que pagar, né? Sim, pode ser indenizado, realmente. Tá? Eu acho que a semana passada, Zilu, você fez uma pergunta, não estou lembrado se foi de você, mas eu tenho quase certeza que foi você, certo? Aí você me confirma se foi você ou não. Tá? A pessoa entrou de férias, né, que trabalha ganhando comissões, né, tem seu salário, mas tem mais comissões, entrou de férias. Eu acho que você fez um comentário, né? Se a pessoa sair, né, desse período de férias, não tem comissão para ganhar. Foi isso que você comentou assim? Ou foi, eu estou entendendo errado? Tu lembra disso? Foi sim, porque eu não sabia, mas eu pensava que se caso fosse demitido ao voltar das férias, o valor da demissão seria um valor menor, já que teria passado um mês sem recebendo só salário, sem receber comissões, né? Porque na minha época, há anos atrás, comissão era adicional, não era feito o cálculo dos salários, pelo menos eu acho. Faz 6 anos que eu não trabalho para outra empresa. Não, na medida que os impostos, os encargos incidem sobre qualquer valor que você recebe, certo? Então, na hora da demissão tem que ser computado também. No caso do das férias que você comentou, assim, ele estava de férias, não tinha comissão daquele mês de férias, né? Mas como tem um acúmulo de meses anteriores, por isso que ele entrou de férias, porque ele tinha outros meses trabalhados, então a, a rescisão, né? As contas dele vão incidir em todos os valores que ele recebeu desde que entrou na empresa, né? Além do salário fixo que ele poderia ter, certo? Então, assim, só explicando que pelo mês de férias, não, ele não produziu nesse mês de férias, né? Não teve férias. Porém, os outros meses é computado, né? Então vai ser pago realmente. Existe possibilidade de retratação, pessoal? Quando eu falo isso, né? Do aviso prévio, existe. Eu acho que tu comentou que sim, E de aí? repente fazer um acordo e manter na empresa. Olha, A gente a comentou até sobre as gestantes. gestante foi um exemplo, não foi? Pessoal, existem alguns casos que se pode, tá certo? Por exemplo, nessa época assim, de pandemia, um exemplo. A pessoa entra de aviso prévio. Quando chega já perto do último dia, o governo diz assim, olha, volta todo mundo ao normal, volta a trabalhar, e a empresa demitiu a pessoa com uma força maior, certo? E nesse caso, né, ela disse, não, olha, eu vou desistir de demitir você, porque agora eu vou precisar de você. E aí ela pode se retratar. Agora lembre-se que essa retratação tem que ser de acordo entre ambas as partes. Então, se a empresa vai me dar um aviso prévio, chega lá no final e diz, não quero mais trabalhar, não quero mais, me abusei, não gostei, não quero mais. Né? Então, nesse momento, o aviso continua, porque tem que ser um acordo entre ambas as partes. Né? O empregador tem que aceitar e eu também. Né? Certo? Então, há a possibilidade de retratação, sim, mesmo sem caso de gravidez, mesmo. Só é uma decisão. Queremos continuar, certo? E assim vai por diante. Ok, turma, até aí? Aham. No caso de demissão indireta, também pode ser feito um acordo para permanecer na empresa, não é isso? Pode. Certo? A gente vai falar um pouquinho sobre essa demissão indireta para alguns de vocês entenderem melhor, hoje ainda na aula. Tá? É interessante o que está acontecendo no governo e isso pode
mudar o rumo da história na questão desses isolamentos, né? Algumas empresas estão se desligando, eu acho que nós comentamos a semana passada, mas eu vou só reforçar, estão desligando ou fechando e colocando a rescisão aqui, né, de solução, rescisão, para pagar o Estado, certo? Porque consta lá na CLT que, né, se você fecha a sua empresa por força, né, por decisões governamentais, né, que não foi força de mercado nem nada, mas foi uma decisão, quem tem que pagar com isso, quem tem que arcar com esse prejuízo, né, é o próprio Estado, né, ou a prefeitura, sei lá, o governo que foi responsável por essa questão. Né. Como a decisão de manter o isolamento está na mão do governo do Estado, então está havendo essas decisões. E essas decisões já estão começando a ocorrer, começou lá em Rio Grande do Sul, eu já vi outros casos, se não me engano, em Pará, e isso vai pegando moda, né? Então, talvez o Estado não vai querer arcar com esse prejuízo, apesar que daqui que ele venha pagar isso, vai ser uma eternidade. Opa, quem entrou agora, Francisca? Daqui que se vem receber, imagina, eu tenho que ser desligado da empresa, todo mundo na Pitágoras é desligado da empresa, e a empresa diz o seguinte: olha, vocês vão receber, agora é do governo. E aí, quando eu vou receber esse negócio? Quando eu vou receber essa rescisão? Então, mas mesmo assim é um prejuízo, é uma ação contra o Estado, né, que vai afetar muitas pessoas, certo? Eu não sei nem se alguém citou a empresa, não sei se foi nessa turma aqui, que citou a empresa Sal e Brasa, que desligou sem pagar nada, né? Ou já começaram a pagar, ou já resolveram alguma coisa. Foi nessa turma que eu ouvi falar disso? Não. Não foi nessa turma não, né? Bem, Sal e Brasa fechou, né, não tocou na outra turma, e fechou e disse assim: olha, não temos dinheiro, não vamos pagar mais nada. Eu não sei se eles entraram nessa questão de jogar para o governo, né, pagar devido a essa situação. Assim que começou, né, o isolamento, eles se aproveitou, Foi acho que ele estava se quebrando. professor. Oi? O Prime e o do Bessa. Eu acho que foi o do Bessa, né? O do Bessa. Certo? Vamos para frente. Quem decide se o aviso será trabalhado ou indenizado? É o empregador. O empregador. Boa. Professor, eu posso tirar uma dúvida em relação ao que o senhor acabou de falar, em questão do pagamento das rescisões? Pode, se eu puder responder, estou aqui. Em questão do fato do príncipe, o senhor já ouviu falar como ocorre essa questão? Que é o que está valendo agora também. Tá, comente mais para nós desenrolarmos isso. É mais ou menos isso que o senhor falou, em relação à empresa declarar, tipo, falência, e quem paga a rescisão dos funcionários é o Estado. Agora, para isso... A decisão dela declarar falência, ela tem que comprovar que por uma decisão do Estado afetou suas operações e ela não pôde mais continuar e por isso teve que fechar, certo? Então está previsto na CLT dessa forma. E aí... Mas... Sim. Isso só pode ocorrer se realmente a empresa for fechar totalmente, né? Isso com todos os funcionários. Não é uma demissão, assim, eu estou demitindo 3, vou jogar a culpa para o Estado, né? Não. Uhum. Ela tem que decretar falência mesmo, fechar as portas. Acabou. Fechar as portas. Tá bom, não, era essa dúvida. Pronto, isso, né? Não existe, né? Mas a empresa fechou, não aguenta, não tem como mais trabalhar, não tem ninguém, não tem cliente, então fechei as portas e agora o Estado que resolve esse negócio. A culpa é dele, foi ele que decidiu, tá? Nessa situação. Eu não sei se o Estado tem como recorrer, pode ter também, porque estamos em estado de guerra, né? Certo? Mas aí cada um que joga o seu, né? Que pega um pedacinho da lei ali, uma brecha da lei, aí o Estado começa lá a recorrer o dele,
e assim vai eternamente, sem nem saber quando. Então, é pena de quem fica nessa situação, para receber essa indenização pelo Estado, né? Eu A tenho dúvida dois era amigos. só. Eu tenho dois Fala. amigos que eu sei que ficaram para receber 70% do salário dado pelo governo e estavam apreensivos em relação a isso e estão recebendo. E também teve o Recebe, caso de redução salarial. recebe, sim. Demora, mas recebe. Não vem nas datas certas, mas recebe. Tá bom? Devagarzinho recebe. Então, como nós já perguntamos aqui. Oi, Eu pode fiquei falar. preocupado com vocês, professor, porque eu vi uma matéria que em abril houve 70% de inadimplência nas faculdades particulares. É, Então, é bem possível que se faça a renegociação dos contratos com vocês, visto que vai ter interferência nos valores de mensalidade, e mesmo que não exista interferência, eles já vão receber muito menos. Eu é, tive até que na Pitágoras, quando eu fui de novo entrar no AVA, assinar um contrato novamente, legitimando eles do valor que eu tenho que pagar mensal, que no meu sim. caso é 338, arredondando. Eu tive que ir lá dar o sim para conseguir entrar e fazer tarefas no AVA, sendo que é um valor e um contrato que já foi feito desde o início que eu entrei da universidade. Conosco, eles fizeram um contrato, né, de teletrabalho, né, de home office. Né? Então, nós assinamos um contrato e iríamos trabalhar e prestar nosso serviço em casa. O governo hoje, ele decretou aí que nessa situação, só que você está falando de faculdades, né, escolas particulares, tudo, pode haver um desconto de até 30%, dependendo do número de alunos, certo? Então, acima de 1.000 tem que dar 30%, acima de 1.000 alunos, numa determinada escola, faculdade, talvez, tem que dar até 30%, salvo se a escola, né, no caso, a gente estava falando muito de escola, não falou da faculdade em si, mas as muitas vezes entra no contexto. São professores particulares também, né, salvo se não estiver tendo aulas online. Se estiver tendo aulas online, essa redução não está sendo válida, sabe? Realmente vai afetar todo mundo, né? A gente não sabe como será a captação no próximo semestre. Eu não sei se as pessoas vão continuar, se não vão continuar, se vão dar tempo. É uma incerteza pura, certo? No próximo semestre. Quanto isso, não quero muito pensar, estamos vivendo hoje, o agora, e vamos trabalhar para que, né, tudo que nós estamos fazendo aqui seja o melhor possível para que vocês terminem pelo menos esse semestre, né, com todo o conteúdo, né, programático dado para vocês. Então, como nós já perguntamos aqui, só para continuar, quem decide se o aviso será trabalhado ou não, vocês já responderam que é o empregador, né? Então, quem decide é a pessoa que concede, ou seja, o empregador, na hipótese de dispensa sem justa causa, né? Então, nós já falamos isso aí, foi igual no início, né? Sem a justa causa, certo? E o empregado, na hipótese de pedido de demissão. Então, se eu pedir demissão, né, quem está decidindo se vai ser indenizado ou trabalhado sou eu. Eu posso dizer, olha, pode descontar, né? Então, certo, eu pago esse valor que eu não vou trabalhar mais não aqui. Acabou. Não vou dar aviso prévio nenhum. Então, é uma decisão, certo? De ambas as partes. Até porque, né, é como se fosse, a palavra indenizado, né? É como se estivesse indenizando a pessoa por ela não estar ainda gozando, né, do trabalho, ter se pego tão de surpresa, de não poder mais ir trabalhar. É como se fosse uma ruptura, assim, né? Infelizmente, muitas pessoas, né, que gostam do que faz, né, estão trabalhando assiduamente, né, tem medo de perder seu emprego. E quando acontece uma situação dessa,
é uma situação, uma ruptura muito grande, é muito difícil, né? É um corte assim, do cordão umbilical, assim, meio que violento. Mas a impermanência está aí para isso. Né? Tudo nessa vida muda, nada para sempre, e assim por diante. E aí nós já perguntamos, né, qual o prazo mínimo, qual o prazo máximo, aqui já podemos responder de novo. Qual o prazo máximo do aviso prévio? Vocês já responderam que é no caso de 90 dias, não é isso? Então já estou colocando aqui, porque isso já foi respondido. E aí a pergunta é agora, né? O que é o aviso prévio proporcional? Lembram? É referente a, eu acho, né, que o proporcional tipo de férias, ou proporcional de décimo, ou proporcional de dias trabalhados. É isso? Inclui, né? Mas assim, esse proporcional está falando se você vai gozar os 30 dias, se você vai trabalhar os 30 Ah, dias sim, ou sim. não, tá certo? Nesse caso, olha, você trabalha 30 dias e eu te indenizo, você tem direito a 90, né? Um exemplo, né? Você trabalha 30 Uhum. dias, certo? Isso é escrevi mais tudo do que tudo agora. Você trabalha 30 dias, não é isso, pessoal? E vai ter E aí, indenização e os de 60 dias, 60. 60 você está sendo, então está sendo só proporcional nessa questão, Uhum. certo? Entendi. E aí a pergunta, segunda pergunta, entenderam? Tem alguém tem alguma dúvida aí? Vamos para frente. É possível cumprir o aviso prévio em casa? Só se for por teletrabalho. Eu acho que se não for, não tem como, porque tem que cumprir, né? As atividades e a jornada de trabalho. Posso computar as férias do empregado como aviso? Não. Eu creio que sim, porque tá como se fosse interrompido, não, professor? Tipo, se eu tiver de férias. Ah, não, pode não, me confundi. Pode não, me confundi. Pensei que é tipo período de férias, poderia ser contado por outro período aquisitivo, entendeu? Mas eu acho que nesse caso não pode, não. Eu acho não pode. Realmente, pessoal, deixa eu voltar aqui, né? De maneira nenhuma pode, nenhum nem outro, tá? O aviso tem que ser trabalhado, tá bom? Quem dá esse aviso em casa não está certo, a empresa que faz isso não está certo, tá bom? Tá só, às vezes, só fica em casa, paga teu aviso em casa, não quer nem ver esse funcionário, né? Deixa ele em casa. Mas tá errado, tá bom? Pela lei tá errado, tá? E a questão de computar, né, as férias também não é legal. É como se eu tivesse 90 dias de direito. Ah, eu tirei 30 dias, né, de férias e agora fica, né, um menos o outro. Então, no caso, que ficaria quase negativo, né? Nós vamos entender aqui a situação. Ficaria 60 dias. Tá? Não dá para fazer isso. Tá? Férias, é direito do trabalhador. Tá? E aí eu pago proporcional de tudo que ele tem direito. Agora que nós, né, você, eu, todos nós que estamos aqui presentes, conhecemos os preceitos gerais aplicados ao Instituto do Aviso Prévio, vamos aprofundar mais um pouquinho, tá, sobre o assunto e verificar os deveres de conceder, bem como outros direitos relacionados às hipóteses de resilição de contrato. Certo? E a pergunta é: você sabe o que é resilição contratual? Talvez para alguns nós vamos ter uma surpresa hoje. Talvez para alguns. Tá? Se estão calados, Contrato de parar o. É uma forma É, de parar o contrato de acordo entre os dois, entre o empregador e o colaborador. eu acho é, que é isso. E, tipo, no caso, se eu tiver de aviso prévio, meu patrão me mandar voltar a trabalhar
e não está mais de aviso. Eu acho que é isso. Ó, você chegou um pouquinho depois desse nosso comentário. Nós falamos sobre retratação, né, do aviso prévio. Quando é possível, pessoal, retratar o aviso prévio? Gravidez, uma necessidade a demanda aumentou novamente e precisaria do empregado e em Isso comum acordo. Isso, não pode ser unilateral, né? Tá certo? Não pode ser unilateral. Se só um quer, né? Eu quero, tá certo? Retratar. Isso aqui, não quero mais fazer o aviso prévio, não quero mais cumprir o aviso prévio. Então, o empregador, ele não pode dizer, olha, a partir de agora você não vai. Não, tem que ser em comum acordo. Já que colocou, já que fez toda a tristeza na mente, né? Ou o favor, né? Porque às vezes a gente também está querendo sair da empresa, né? Ou o favor, certo? Se eu quiser retratar, né, e interromper esse aviso prévio, tá bom? Dependendo de qual seja a situação, como o senhor falou, de um aumento de demanda, tá certo? Ou de uma disputa de gravidez, alguma coisa desse tipo, tem que ser de comum acordo. Né? Não pode ser unilateral, um só decidindo, certo? Tem que ser bilateral, os dois. Então, vamos entender melhor, né, sobre essa resolução. Vocês aí falaram um pouco sobre interromper o contrato, mas de alguma forma, né, entre as duas partes, amigáveis, né? Vamos entender. É muito comum, no dia a dia, nos referirmos a todas as hipóteses de ruptura de um contrato de trabalho como rescisão ou cessação, dissolução, né, terminação. Essas nomenclaturas não estão erradas e podem ser utilizadas. Isso é normal, né? Principalmente essa questão aqui de rescisão, né? É a mais comum utilizada. Não é assim, Francisco, que se usa lá o termo? É sim. Vamos lá, então. Porém, né, sob o ponto de vista técnico, aí vamos entrar na técnica, né, do direito do trabalho, as formas principais de ruptura do contrato são divididas em 3 espécies. Aí nós temos resolução e rescisão, certo? E vocês sabem a diferença agora dos três? Os três estão juntos, né? E agora dá para entender melhor. Não dá, pessoal? Rescisão. Quando é rescisão, pessoal? Opa, ninguém falou mais. Então vamos para frente. É os 40% lá e junto com os valores devidos referente a férias, se caso não dado, e bonificação, e salário, e todas as outras coisas. Vamos ver. Vamos lá, então. Vejam bem, ó, rescisão, tá bom? Deixei bem negrito aqui. Do contrato ocorre quando houver o seu término por nulidade, né? Estou lá anulando tudo, né? A exemplo de um contrato, olha, o contrato com quem? Com a administração pública, órgãos e entidades estatais, sem a realização de um concurso, tá? Né? O que é vedado pela Constituição. Então, quando a pessoa realiza o concurso, tem outro nomezinho que se dá, né? Exoneração, não é isso? Tá? Então, nesse caso aqui, quando se fala assim, eu fui contratado pelo Estado, tá certo? Existe um termo aqui, seja lá qual for, se for da União, do Estado, dos municípios, não importa. Se for administração pública e houver um interrompimento, essa nulidade do contrato, que nós chamamos de rescisão, que é comum nós utilizarmos no nosso dia a dia, né, das empresas privadas. Vamos fazer sua rescisão. Que é naturalmente, né,
falada. Mas o termo rescisão, ele realmente ele se aplica à administração pública, tá bom? Sem concurso, claro, tá certo? Quando ele falou que é vedado, né, pela Constituição, é porque é aquela estabilidade do concurso público. Você não pode ser rescindido, né? Seu contrato lá, no caso, de funcionário público, né? Você passou um concurso para isso. Alguém ia falar alguma coisa? Tem um tempo de 3 anos, é? Nessa aqui, é o concurso público, você está falando? É, Ele tem um estado probatório, que eles chamam, não é isso? Tá? Tem um estado probatório deles, tá? Que agora se criou. Agora acho que não, faz um bom tempo. Se criou o estado probatório, né? Que nesse momento você não dá nó cego, você faz direitinho, você é vassoura nova. Depois disso, você fica vassoura velha, pronto, acabou-se. Né? Tem que fazer muita besteira para ser exonerado do cargo. Então, pessoal, do contrato ocorre quando temos o cometimento de uma falta grave, tanto pelo empregado, que é dispensa por justa causa, não é isso? Quanto pelo empregador, né? E aí ele fala rescisão ou dispensa indireta por culpa, né, empresarial, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, certo? O que seria essa dispensa, ou a palavra, nesse caso aqui, cabe, né? Rescisão indireta, tá bom? Por culpa empresarial. O que quer dizer isso? Vocês sabem? no caso, quando a pessoa precisa entrar na justiça por sofrer algum dano vindo da empresa, para que possa ser afastado ou permanecer na empresa, vai depender do acordo na justiça. Francisca, diga alguma coisa. Oi, professor. Diga alguma coisa aí sobre rescisão indireta. Ou dispensa indireta. Decisão indireta. Professor, você vai me dar um branco. Mas eu acho que é a questão do funcionário cometer alguma coisa, vamos supor, faltas injustificadas. Aí tem aquela proporção de faltas. Não. É que eu posso demitir o funcionário por justa causa. Eu não lembro, professor, muito bem. Vamos lá então, pessoal. Zilu falou que... Como foi mesmo que tu falou, Zilu? Só para eu relembrar aqui. Que é questão judicial, no caso do colaborador. É assim, pessoal. Do mesmo jeito que o empregador ele pode lhe demitir por justa causa, o que pode causar uma justa causa? Tá certo? Algumas faltas graves, como furto, tá certo? Como depreciação, né, do patrimônio da empresa, tá bom? Como uma indisciplina constante. Tá? Então, isso está fazendo com que você, né, quebre o contrato que você tem com a empresa. De certa forma, nós temos uma empresa um contrato de conservação com a empresa, né, pela empresa, para a empresa, tá certo? Os produtos, coisas desse tipo assim, né, de honrar o meu trabalho, de cumprir meus horários. Nós assinamos um contrato para isso aí. Quando eu quebro este contrato, né, de forma muito clara e justificada, certo? Provável, que tem que ser isso também, que a justa causa tem que ser bem provada. E aí o empregado, né, o empregador vai lá e demite, né, ele faz uma resolução do contrato, tá? Justificando que você está descumprindo com os acordos principais, né, iniciais que você fez com a empresa, mediante contrato assinado. Certo? Claro que se esse contrato ele for
né, legal, tudo bem. Lembre-se que às vezes pode haver até contratos ilegais, e aí a justiça vai julgar se é ilegal ou não, certo? No caso aqui da rescisão indireta, é o mesmo caso. Já que o empregado ele pode quebrar os acordos do contrato, o empregador também pode quebrar seus acordos. Dizer, olha, você ia ganhar X, não está ganhando X. Você ia trabalhar por isso, não está trabalhando por isso. Né? Você ia trabalhar tantas horas, está trabalhando muito mais. Né? Então, tem seus acordos lá, tem sua carteira de trabalho assinada, tem tudo, tem o contrato em si, que se assina, você fica uma cópia. Tudo isso, certo? Tudo isso, né, é um compromisso que a empresa também está assumindo comigo, porque ela disse assim, você vai trabalhar assim, 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 você está assumindo comigo. Se ela quebra, eu tenho direito, né, como funcionário, tenho direito de fazer uma rescisão ou uma dispensa indireta, né, por culpa, ele está dizendo aqui, certo? Por culpa empresarial. Aí eu provo, olha, eles não cumpriram com o acordo, então eu fiz aqui uma rescisão indireta. E aí eles vão ter que pagar por tudo. É eu que decidi não querer mais trabalhar nessa empresa, porque a empresa não cumpre com seus acordos. Ele está aqui no contrato, tem um contrato de trabalho e assim por diante, né? Provando isso, tá bom? Você realmente consegue ter ganho na causa nessa questão de indireta, né? Que sou eu que estou decidindo não trabalhar mais porque a empresa não cumpre com os acordos dela. Tá? Então veja que as duas partes podem, né, desligar. Eu me desligo da empresa, a empresa me desliga. Houve um caso de um professor que não foi na faculdade de Itália, foi numa outra que eu trabalhei, que ele dizia que ganhava por turma. Vocês estão entendendo? Então, se ele tinha uma turma, ganhava por uma turma, duas, três, ele ganhava por turma. E aí, essa faculdade nova que chegou, né, ela começou a implantar um processo que já se aplicava em muitas outras faculdades. E ela não vem com nenhuma novidade, até nas públicas já se praticavam isso. Né? Como a gente pega, eu tenho a mesma disciplina, iguais em vários cursos, o que a gente faz? A gente junta a turma, né, para otimizar. Tá certo? Lá não. Ele, nessa faculdade que ele estava ministrando, né, ele dava a mesma disciplina para vários cursos. Em vez de juntar as turmas, para ele dar só uma vez, então ele dava para vários cursos. E aí ele entrou com uma rescisão, né, uma dispensa indireta, né, provando que o salário dele diminuiu por causa disso, porque antes era assim. Eu sei que foi uma briga, ele era advogado também, né, na área, então foi uma briga lá tão grande que terminaram fazendo um acordo, né, e resolveram o problema. Mas foi difícil dizer, o juiz foi difícil dizer que, né, ele estava certo, né, ou a empresa estava certa, ele ia dar uma briguinha maior. Certo? Mas aí, nesse momento, ele decidiu, não, vamos fazer um acordo. Talvez o acordo fosse feito logo, porque dentro desse contrato que uma empresa comprou a outra, né, ações judiciais ficavam por conta do antigo dono da empresa. Então, talvez a nova empresa fez o acordo porque sabia que os custos não iria sair do bolso dela, né? E iria para um antigo proprietário. Pode ter sido também essa estratégia. Então, não vamos perder tempo, não. Faz algum acordo aqui, quem vai pagar é fulano mesmo, estamos nem aí, porque está dentro do nosso contrato. Certo? Deu para compreender, pessoal, essa questão daqui da indireta? Alguma dúvida? Vamos para frente. Então. Ninguém está falando, eu sigo em frente. Olha, vamos chegar agora na resilição contratual. A ruptura do contrato ocorre sem a presença de falta grave, nas hipóteses de pedido de demissão e dispensa sem justa causa pelo empregador. Aquilo que nós chamamos comumente, né, de rescisão, né, agora é resilição, certo? Mas é tão costumeiro que também não está nada, não digo que esteja errado, é um termo que está rescindindo, né? Está encerrando alguma coisa, algum contrato, algum acordo, também não está errado.
Mas dentro dos termos técnicos, jurídicos, trabalhistas, né, o termo de um empregador dispensar o funcionário sem a justa causa, tá bom, é chamada de resilição. Né? Ou, ao contrário também, né, o empregado diz, não, quero ser demitido, né, estou pedindo minha demissão. Certo? Ambas as partes. Certo? É interessante que a nossa lei ela tem algumas questões que protegem bastante o nosso empregado. Nós somos acostumados a esse tipo de proteção. Claro, de muito pela nossa cultura, pela insegurança que o nosso país tem. Eu estava conversando com o meu diretor lá, que ele é alemão, e ele falando, lá na Alemanha, se a gente não gosta de funcionário, a gente diz, olha, você não está realizando bem seu trabalho, e a partir de agora você está dispensado. Não tem uma multa a pagar, não tem uma questão desse tipo, né? Imagina se fosse aqui no Brasil. Então, como seria o desespero? Então, porque nós somos bem paternalistas, né? Nós somos bem dependentes do Estado. Então, lá na Alemanha, existe muito empreendimento, um país muito rico, o maior país mais rico da Europa, no caso, né? E assim por diante. Nesta sessão, pessoal, a nossa discussão vai se limitar às hipóteses da resilição, que é o que a gente costuma chamar de rescisão, né, contratual. Tá bom? E para nós começarmos, vamos analisar o fim do contrato mediante o pedido de demissão do empregado. Vamos ver agora quais são os seus direitos, o que ele tem, o que ele pode levar com isso. Quando o empregado ele concede, né, o aviso ao empregador, que no caso é o pedido de demissão, ele terá o que dever, né, terá o dever de cumpri-lo por 30 dias, sob pena de sofrer o desconto do período do aviso nas verbas rescisórias. Olha que o tema aqui rescisório, né, se junta aqui, tá? E aí ele chama-se o acerto de rescisão. Você vai lá e diz assim, olha, tu vai receber isso e aquilo, está lá, até na frente das residências do sindicato. Já, lá na CLT, no artigo, né, 487, tá, impõe esse dever ao empregado e o direito da empresa em descontar os salários correspondentes ao período do aviso. Afinal, se a empresa não conseguir um substituto imediatamente, sofrerá os prejuízos com a falta, né, do aviso pelo empregado que pede demissão. Também tem um caso que eu não lembro de estar falando aqui no livro, mas eu vou falar que existe, certo? Eu não sei que tiraram recentemente, eu não percebi que tiraram, mas até um tempo existia porque eu utilizei esse argumento. Eu pedi demissão da empresa porque eu encontrei um novo emprego que me pagava melhor. E aí, claro, porque eu não vou ficar aqui na empresa com risco de ser demitido, a empresa, né, uma ameaça de ser fechada. Eu vou para uma empresa melhor, eu consegui uma vaga melhor e ganhando mais. Aí eu pedi demissão. Aí eu perguntei lá, o RH, digo, olha, vai ser descontado este valor meu? Vai. E você vai ter que ir para outra empresa, você não vai conseguir cumprir os 30 dias, a outra empresa estava precisando de mim com urgência. O que foi que eu fiz? Eu pedi à empresa que estava me contratando um documento que ela estava me contratando, tá certo, para determinada função. Eu apresentei esse documento na empresa que eu pedi demissão e, mediante esse documento, eu não precisava mais pagar esta indenização. Certo? Então, eu fui mostrando que eu estava indo para um bem melhor, para um emprego melhor, tá bom? Para o meu bem. Aí o Estado, nessa hora, me protegeu, porque eu trouxe essa declaração e esse aviso prévio, né, eu não foi descontado, né, dos meus salários correspondentes, certo? Então, eu usei desse argumento. Eu confesso a vocês que eu não sei se ainda está válido, se retiraram isso ainda, né,
das reformas que fizeram. Eu acredito que não. Eu posso até tentar ver depois com vocês, certo? Para vocês. Então, mesmo desse jeito aqui, se eu pedir, dizendo que eu vou para outra empresa, né, a empresa vai se ferrar sem ter esse funcionário. Se esse funcionário for tão importante, nesse momento ela vai nem poder descontar, né? Porque ele está indo para algo melhor. Ora, embora exista a obrigatoriedade de concessão do aviso pelo empregado, é facultado ao empregador dispensá-lo no cumprimento do aviso. Trata-se de uma faculdade, não de um dever. Quando a gente fala de faculdade, tá certo? É um direito dele, assim, um desejo de sim ou não. Eu posso dizer assim, é facultativo hoje, né? Então, essa faculdade, eu decido, né, se continua ou não continua, se eu dispenso logo ou não, tá bom? Não é um dever, não é uma obrigação que tem que ser feito. Além do dever de cumprir o aviso prévio, o empregado que pede demissão tem o direito às seguintes verbas rescisórias, que são as perguntas que as pessoas fazem, né? Salário pelos dias trabalhados, né? Pedir a demissão tem direito, né? Férias vencidas e proporcionais, aí entra aquilo que a Francisca falou, não foi, Francisca, sobre férias proporcionais. 13º salário vencido e proporcional ao mesmo, tá bom? Então, são os meus direitos, né, se eu peço demissão. O que é que eu não vou ter direito? Tá? Eu não terei direito ao seguro-desemprego, né, nem à multa do fundo de garantia do tempo de serviço, que são os 40% sobre os valores depositados. E não poderá também sacar os valores do FGTS, que estão depositados nas suas contas vinculadas a uma danadazinha boa que só, né? Caixa Econômica, que eu amo esse banco. Tá? É vinculada à Caixa Econômica, tá bom? Então, por que será que não tem direito a seguro-desemprego, tá bom? E nem ao FGTS, pessoal? Por que será? Professor, dá para repetir a pergunta? Tá, sim. Porque quem pede demissão, né? Quem pede, perde o direito, certo? Ao seguro-desemprego e o saque do FGTS. Eu acredito, professor, porque o governo deve entender que essa pessoa que pediu demissão não está precisando do trabalho. Então, consequentemente, não vai precisar nem do FGTS, nem do seguro-desemprego. Porque provavelmente está indo para outra empresa. É exatamente isso, né? Qual o intuito de eu pedir demissão? É porque eu não aguento mais a empresa, não quero mais trabalhar. Pode acontecer, né? Não suporto mais a empresa, não aguento, prefiro perder meus direitos, mas eu tenho amor à minha vida. Não acontece isso, às vezes, a gente pedir para não aguentar uma questão dessa, certo? Então, é esse caso mesmo, né? Se eu peço, entende-se que eu estou pedindo por causa, né, que eu tenho encontrado uma outra função, um outro emprego, estou indo para algo melhor. Então, por isso que eu não vou ter direito de seguro-desemprego, tá bom? É nesse sentido. Bom, Também, eu pode acredito falar. que seja por causa de não ficar muito banal, né? O pedido de demissão. Também, boa. Qualquer coisa o funcionário pediu, passar um tempo em determinado trabalho, e tipo, já pedi demissão pensando no seguro-desemprego, no FGTS. Eu ouvi uma piada, não sei se foi piada ou foi um comentário, não lembro, né? Mas tem assim, os baianos têm uma forma de serem bem tranquilos, né? Eu não sei se tem alguém baiano aqui na sala, mas assim, tem umas piadas que se tiram, né? E dizem que lá o índice de seguro-desemprego é bem alto, né? Os indicadores lá, né? De pedido de seguro-desemprego, tá? Então as pessoas não pedem para sair, mas eles trabalham tão devagar que são demitidas, e, né? A partir do momento que eles começam a ter direito ao seguro-desemprego,
Isso foi um comentário que fizeram, que eu nem certeza se é verdade ou não, mas disse que esse indicador de seguro-desemprego lá é altíssimo. Tá? Dizem, eu preciso até confirmar, não poderia nem estar falando agora sem confirmar. Talvez seja uma piada até de mau gosto. Mas era um comentário como você fez aí, né? As pessoas podem utilizar, né? Tá bom? De má fé para quererem pedir demissão para receber o seguro-desemprego, receber os 40%, né? Poder sacar lá o FGTS, tá? E assim por diante. Outra coisa também, uma coisa interessante que eu ouvi agora recentemente nos Estados Unidos, uma colega minha que mora lá, ela disse que aqui as empresas estão começando a chamar de volta as pessoas para trabalharem, mas ninguém quer ir. Ninguém quer ir trabalhar, porque eu estou recebendo aqui uma ajuda do governo, sabe? Então, as pessoas estão se recusando a trabalhar, porque existe uma ajuda do governo para isso. Então, eles estão preferindo, olha, nos Estados Unidos, viu, pessoal? O pessoal aí está usando, né, esses artifícios aí para não irem trabalhar, porque estão recebendo ajuda do governo. Então, pronto. O trabalhador dispensado pela empresa sem justa causa faz jus às seguintes verbas rescisórias. Então, nós temos o aviso prévio, saldo do salário, as férias vencidas e proporcionais, o 13º salário vencido e proporcional, o saque do FGTS acrescido da multa de 40% e o acesso ao seguro-desemprego. Então, tudo isso para dar uma certa sustentabilidade ao empregado, enquanto ele passa um período, claro, que desempregado, que ele foi pego de surpresa, teve o aviso prévio, então talvez ele não conseguiu emprego durante esse período. E aí, ele tem essas garantias, né, para que ele possa sobreviver por um tempo. Eu confesso a você que isso realmente ajuda muito, pessoal. Por mais que eu dissesse que eu contei aqui um exemplo da Alemanha, que a pessoa sai sem nada, mas lá é outro mundo, né? É diferente do nosso aqui. Eu confesso que já aconteceu isso comigo. Recebi meu dinheirinho, certo? Fui delegado, recebi todas as minhas decisões, né? Todas as minhas verbas rescisórias, como se diz, e peguei esse dinheiro. Oi. Só deixando... eu vi uma matéria também sobre uma diferenciação lá nos Estados Unidos. Existem pessoas que têm o direito, estão recebendo seguro-desemprego, é o maior índice dos Estados Unidos, mas também existem muitas pessoas que são latinos, que são mexicanos, que são de outras localidades, que trabalhavam lá nos empregos que são menor remunerados, que são garçonetes, que têm essas outras profissões, que estão vivendo única e exclusivamente de doação nos Estados Unidos. Então, existe a questão do seguro-desemprego, existe a questão de tipo, preferir se proteger da pandemia em casa, recebendo seguro, do que voltar ao emprego, mas também tem essa coisa. Ô, Zero, mas será que essas pessoas são registradas lá no país? Tem isso também, né? Tem isso. Eles não fazem. É igual aqui. Aqui no Brasil, por exemplo, né? Eu confesso a vocês, por exemplo, tem os venezuelanos, né, que vieram para cá, que se encontram aqui. Qual é o direito que eles vão ter, né? Qual o registro que eles têm no Brasil, que são cidadãos, que são alguma questão assim? Eu acho que eles não têm nenhum direito, né? Eu, quando falo acho, né, que eu estou dizendo que eles não estou afirmando, dando razão a não terem direito. Eu estou falando pela legalidade, né? Não, mas eu entendo o que você está falando, é isso mesmo. Como não são patriados no Brasil, eles estão recebendo, entre parênteses, guarita do nosso país, mas não é dado a eles o mesmo direito que brasileiros ou pessoas com dupla nacionalidade ou pessoas que são patriadas, que nasceram e pertencem a outro país e foram aceitos aqui, tendo os mesmos direitos que nós brasileiros. Eu tenho uma amiga que está ajudando eles, os venezuelanos, tenho 2 que estão à frente de projetos que estão ajudando eles porque eles estão passando fome
tá faltando leite, tá faltando roupa, tá faltando toda a estrutura e o país não está vendo políticas para auxílio deles, até onde eu sei. Até onde eu sei, também não, sabe? Não está conseguindo nem nos ajudar direito, né? Muitas pessoas ainda nem receberam as parcelas, as primeiras parcelas, aí, incrivelmente, do ajuda. Então, é a mesma coisa, como você citou dos Estados Unidos, pessoas lá que, latinos, né, brasileiros, que lá brasileiro não é latino, é brasileiro, né? Latinos são os espanhóis, da língua espanhola. Latinos e brasileiros lá, deve estar sofrendo também nessa situação, certo? E realmente não tem direito às indenizações ou à ajuda de custo que o governo lá ele está dando, né, nesse momento. É legítimo os dois lugares, viu, gente? Todos os lugares. É legítimo a dor do pessoal que está nos Estados Unidos, a dor que está aqui, a dor dos venezuelanos, sendo que aqui está sendo uma luta para que o pessoal da área de arte, entretenimento, cultura venha receber. Existem pessoas ricas que receberam o auxílio e outras profissões que não entraram para receber o auxílio. E então, por mais que sejam números altos de pessoas que já receberam, eu tenho um caso de pessoas conhecidas que demorou muito. E se não fosse o auxílio de outras pessoas e parentes, foi uma dificuldade tremenda. Está sendo ainda, né? Mas tá bem complicado porque não está sendo, a lei não está chegando para todos, o direito não está chegando para todos. Por mais que exista a lei do auxílio, nem para quem foi aberto para receber, está recebendo ainda. Tem gente que ainda não recebeu nem a primeira parcela. Verdade, verdade. Então, infelizmente, alguns que não deveriam nem receber estão recebendo, porque eu também sei de casos pertinhos de mim, né, que receberam. Mas é assim, né? Tem essas injustiças, e aí, como eu comentei para vocês aqui, por essas situações que estamos passando, eu normalmente, quando sou ligado a uma empresa, acontece que eu sou ligado a uma empresa, eu pego esses valores, gente, não detono ele, né? Não gasto eles assim. Eu coloco numa conta e vou tirando por partes, né? Para que eu possa ir sobrevivendo até conseguir outro emprego. Tá entendendo? Então, só é umas. Você sabe, né? Em administração de dinheiro, no momento que você não tem recurso de onde tirar. Então, tem que sair dividindo esse dinheiro. É por isso que muitas vezes, né, um empregado, aí eu vejo o que acontece aqui, prefere criar situações para que seja dispensado da empresa. Né? Ele não tem coragem, tá bom? De pedir demissão, porque vai perder todas essas verbas rescisórias. E aí, ele, nesse momento, ele coloca situações para que a empresa ou o empregador comece a dispensá-lo para que ele venha ter direito. Não quero mais trabalhar na empresa, então vou dar nó cego até me demitir. Então, é uma questão, digo a vocês, de covardia, tá? de antiético. Certo? Se não quer, gente. Tá bom? Se a empresa abre realmente uma exceção, quem quiser pedir demissão pode pedir que eu demito, beleza. Mas se não fizer, né, não é justo para ninguém. Né? É como se deve sempre se colocar no lugar, né, da empresa. É como se eu contratasse uma pessoa, a pessoa não quisesse mais trabalhar e desse todo o nó cego do mundo. Então, assim, tem empresas que, para não terem perdas maiores, mas não demite, né, desliga realmente. Outras são ferrenhas, viu? Cara, peça demissão. Se quiser sair, peça demissão. Se faltar, vai ser punido. E assim vai, né? Vai matando no cansaço aí, na unha. Mas esse é um dos grandes motivos que as pessoas criam situações, né, indesejáveis, desonestas, tá bom? Antiéticas, imorais, para terem, né, suas verbas decisórias, como nós falamos aqui. Bom, pessoal, tem alguma dúvida? Nós encerramos esse assunto em si, nós encerramos agora. Tá bom? Nós vamos continuar com mais 2 assuntos para frente, para encerrarmos nossa
nossa disciplina de vez antes da prova que vocês vão fazer, tá bom? E se tem alguma dúvida sobre o assunto que nós falamos, gostaria de comentar alguma coisa? Professor, sobre o justa causa, no caso de um furto, por exemplo, a empresa ela tem que fazer o BO e tem que ser comprovado o crime e a pessoa tem que ser condenada. Como é que funciona esse caso? É, a, a, é interessante que a empresa BO mesmo, ela precisa realmente comprovar isso aí judicialmente, que a pessoa, né, teve um furto, fez um furto na empresa. Tá? Há empresas que não querem ter problemas judiciais, porque às vezes o empregado, né, entra com outra ação de danos morais, que foi humilhado, né, tá bom? Que não sabia o que estava fazendo, e começa aquela briga toda. Tá? Então, mesmo a empresa filmando, né, provando, tendo testemunhas, mas você sabe, né, que a direito de brigar, a direito da defesa existe e ninguém vai se defender. Certo? Então, nesse momento, o registro, né, um BO, como você falou, né, registro no boletim de ocorrência, né, é muito importante, né, para que a empresa possa se proteger cada vez mais nesse tipo de situação. Tá certo? Tem outras causas também, agressão, tá bom? Agressão a um outro funcionário, tá bom? Sem justificativas, tá? Violências, tá bom? Faltas indevidas constantemente. Você pode, né? A pessoa está quebrando seu contrato, então você pode dar uma justa causa, não. Está quebrando o contrato, ela foi contratada para X, para fazer isso ou aquilo, né? Você está quebrando. Cabe, né, uma justa causa. O problema é que, às vezes, hoje eu nem sei como é que está tanto essas questões de justa causa, mas antigamente a briga era grande. Para você provar que a pessoa roubou, fez alguma coisa, era tão difícil que o empregador não queria nem entrar nesse método. Então, demitia, vamos ver desse cara e pronto. No caso de assédio, também funciona da mesma forma? O colaborador tem que fazer BO, ir à delegacia, comprovar, ser punido? Como funciona? Não, é importante, sabe? É importante ele chegar lá e tem que abrir, né? Se ele quer explicar, se tem dentro da empresa meios legais para isso, para mostrar, olha, está havendo assédio, está havendo abuso de autoridade, porque às vezes a empresa tem uma ouvidoria, né? Dependendo de algumas empresas. Eu trabalhei numa empresa que tinha ouvidoria e alguns funcionários começaram a usar esta ouvidoria. Então, se a empresa, ouvindo isto, não tomar providência, ela está acatando a situação de que é legal o assédio. E, nesse caso, o funcionário ele tem mais poder de fogo para reclamar fora da empresa, né, na justiça, porque uma vez que ele reclamou pelos meios legais estabelecidos pela empresa e a empresa não tomou providência, ele agora foi pelos meios jurídicos, tá bom? No caso, meios legais que eu falo administrativos da empresa. Né? E aí ele vai para os meios jurídicos e aí fica mais fácil ele até provar, tá bom? Mediante testemunhas, né? E assim por diante. Mais uma pergunta? Sobre esses crimes de roubo, assédio, existe também o processo de 5 anos para eles? Sim, a reclamação de até 5 anos, né, para trás, não é isso que a gente estava comentando? Pronto. Existe, tá? Existe. Se 10 anos você fez isso, e nos últimos 5 anos você não fez mais, não reclamou antes, por quê? É assim que a justiça está entendendo, certo? A não ser que entre causas maiores, né, de abusos sexuais, coisas assim, crimes mais antigos. Aí você entra pela parte criminal, não trabalhista. Tá? Se você entrar pela parte criminal, tá bom, de assédio sexual, que há 10 anos sofreu isso, sofreu abusos, tá? Coisas desse tipo, aí você entra pela parte criminal. Mas trabalhista são 5 anos, é o tempo que você tem para reclamar depois que sai da empresa. E, aliás, você tem até 2 anos para reclamar depois que sai da empresa. Então, lembre-se que até esses 2 anos está computando os seus 5 anos anteriores. Então, se você reclama só depois, nos últimos, perto de encerrar os 2 anos, você vai lá e reclama. Então,
tecnicamente, você só tem 3 anos para reclamar da empresa. Compreendeu? Você já está computando os 2 anos depois. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Você sabe se essa redução do salário é de todos? Tipo, pode o gerente permanecer o mesmo salário e a redução só ser dos operários, por exemplo, assim, do que está acontecendo hoje na pandemia? Isso é uma decisão da empresa, né? A empresa vai decidir, ela vai usufruir dos critérios, né, estabelecidos pelo governo para que ela possa reduzir seus salários, né? Reduzir o salário dos funcionários e tudo. Mas aí é uma decisão dela, se ela quer só reduzir de uma parte, tá? Claro que aí pode haver uma certa discriminação, e as pessoas podem querer entrar nisso aí. Mas no momento agora, penso eu que as empresas estão utilizando isso para todos os funcionários, né? Porque ela quer sobreviver e não vai querer beneficiar um e outro. Eu acho que o maior beneficiado dessa história tem que ser a empresa. É porque eu preciso entender melhor, mas parece que, por exemplo, no funcionários públicos, existiria a possibilidade de reduzir o salário dos funcionários públicos sem atingir os altos salários dos senadores, dos maiorais. É porque assim, você está falando dos senadores, né? Eles são cargos temporários, tá bom? Mediante eleições. Então, eles são servidores, assim, de certa forma, temporários, né? Os outros são servidores públicos, né? São funcionários, e aí são perpétuos até se aposentarem, né? Enquanto o executivo, legislativo e judiciário, tá? Muitos deles, né? Judiciário até também tem a questão do concurso, tudo, né? Mas, por exemplo, lá no STF, lá que tem muitas indicações, tá? Para reduzir o salário deles, é meio que complicado. Isso tem que ter uma decisão própria deles, que até eles aumentam, né? Eles têm esse poder de aumentar seus salários. O legislativo também tem esse poder de aumentar seus salários e assim por diante, certo? Entendeu? Tem mais alguma dúvida? Bem, se não temos mais nenhuma dúvida nesse momento, gostaria de encerrar com vocês hoje e agradecer mais uma vez por estarem aqui. Eu peço só que aguarde só mais um minutinho, deixa eu fazer uma chamadazinha rápida com quem está presente aqui. Deixa eu só acessar aqui o site. Boa noite, professor. Boa noite. Vai embora não. Vai fazer chamada, gente. Ok. Relaxa aí, rapaz, relaxa. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, certo? Dia 28. Tá bom, vamos ver quem está aqui nessa turma aqui. Eu acho que eu tenho 2 turmas de vocês aqui. Francisca está aí, né? Geisiane está por aí? Boa noite, professor. Sim. Opa, Jefferson está aí, né? Professor. Oi. Professor, Oi, o meu portal já foi ajustado. Se o senhor puder lançar as notas, acho que já bom, viu? É? Tá sem nota lá, né? Tá sem nota e sem pontuação, minha novidade. Deixa eu ver agora. aqui, pessoal. Foi ajustado agora. É quem, Francisco? É? Isso, foi ajustado hoje, viu? Tá bom, tá bom. Vamos dar uma olhada. Certo? Deixa eu ver aqui. Francisco tá aí. Jorge tá aí, né? Michael, né? Lucas tá aí também, Lucas. Estou aqui, viu, professor? Vamos falando, pessoal. Sou eu, Matheus. José Lucas. Tô aqui, professor. Aí, Matheus. Renata. Tô. Zilu. Matheus dois tá presente também, viu? Zilu, Tô aqui, professor. Eu não consigo conciliar esse José Lucas contigo. Isso. É Zé Lucas, aí ficou Zelo. Zelu, né? É. Aí chama Zelu ou Zelu? É Zelu para te chamar. Costuma chamar Zelo, mas o pessoal também chama Zelu.
Tá bom. Vamos embora. Tá em quem a chamada? Renata, Aqui. Taimara. Taimara está presente? Ela está sem microfone. Beleza. Vanessa. Vanessa está aí? Professor, a Vanessa... essa aí não, é Vanessa Gonçalves. Tá. Então, a Vanessa está faltando, né? Beleza. Deixa eu só colar aqui. Gravar essa aula aqui. Deixa eu abrir um próximo. Deixa eu ver aqui onde é que tem mais turminhas. Legislação. É uma confusão isso aqui, é tanta coisa. Eu nunca decoro a legislação está aqui hoje. Aqui temos mais dicas, que é a última, né? Adeilton, tá por aí? Estou aqui, professor, presente. Beleza. Adriel, tá por aí? Adriel, tá por aí? Teve alguém que falou comigo. Vanessa Gonçalves. Eu botei foto de Vanessa Gonçalves? Não, né, pessoal? Ela apareceu aqui no... Não, ela tá aí, professor, essa lista agora. Nessa lista agora, tá bom. Adriel não tá, né? Não respondeu. Alisson, tá por aí, Alisson? Boa noite, professor. Estou aqui. Ótimo. Evelyn tá aí, né? Que eu acho que eu vi ela. Estou aqui, professor. Beleza. Jailma tá por aí, Jailma? Jailma não está, né? Estou vendo Jailma aqui. Certo, Jailma não está. Larissa. Larissa tá, né, Larissa? Matheus Araújo, tá? Matheus Ricardo, Matheus Leite, né? Esse aqui é esse Araújo, deixa eu ver lá. Matheus Leite Araújo, tá aqui sim. Nasson tá aqui presente ou não? Nasson não está hoje, faltou hoje, né? Faltou hoje, Nasson. Pablo Diego, tá por aí? Vou colocar aqui assim, que eu já consigo enxergar um mais. Pablo Diego não tá. Pedro tá por aí? Pedro? Tá, Pedro Henrique. Não, Pedro Daniel não tá, mas Pedro Henrique está, né? Não, Pedro Lima. Fala, tá aqui, professor. né? Tá, Pedro também tá. Desculpa aí, deixa eu botar presente. Rayane tá por aqui, Rayane? Rayane não está. Ronaldo tá. Vanessa Gonçalves tá, que ela mandou mensagem. O Washington tá aqui. Wesley. Rayane ainda está no próximo, professor. Estou aqui, professor. Quem tá aí? Wesley tá Wesley. aqui. Rayane o quê? Tá o quê? Está no trabalho. Então, beleza. Tranquilo, pessoal. Posso fechar aqui? Eu vou fechar, tá bom? Pessoal, boa noite aí para vocês. Estamos terminando, né? E até a próxima quinta-feira. Se tudo der certo entre nós. Boa noite para vocês. Boa noite, até mais. Até mais, então.